Bem, pessoal, bom dia, tudo bem? Desculpe um pequeno atraso aqui. Hoje quero ver se eu trabalho com uma parte da genética, quero ver se eu trabalho com uma parte da discursiva, que sempre tem uma de biologia. A biologia é sempre contemplada, né, na parte discursiva. Mas antes da gente iniciar aqui a parte da genética, gostaria de dizer que nessa questão de somatório, às vezes vocês ouvem histórias, digamos assim, se eu já tenho uma certa, a questão já está garantida, vamos garantir o parcial, né? Vamos só. Não, eu não vejo assim para a medicina, tá? Principalmente quem quer curso de medicina na UFSC, não pode querer buscar só o parcial, ficar acomodado com o parcial. Lutem item por item, né? Esqueçam quantos vocês já assinalaram. Tem questões de biologia, muitas questões de biologia, que tem três, quatro itens corretos. E o aluno muitas vezes assinalou dois, ele já meio que se acomoda na questão, né? Ele já diz assim, não, eu já estou meio que garantido, porque eu já assinalei duas aqui que eu tenho certeza que estão corretas, então eu vou me garantir com isso. Para quem quer medicina na UFSC, não é o padrão ideal. O padrão ideal é buscar todo item. É buscar todo item como se vocês não olhem para os itens anteriores dizendo eu já assinalei tantos. Por quê? Porque vocês têm que ter pontuações altas por questão e não apenas ter um pouquinho por questão. Hoje, quem está passando, né, para a UFSC, né, digamos assim, num somatório desse, está passando sempre com, digamos assim, pontuações altas por questão. Então não fiquem nessa história do, ai, não, eu já assinalei uma ou duas corretas, então eu parei por aí. Não desistam da questão, certo, pessoal? Toda questão tem que ser valorizada item por item, independente do quanto você já. Esse papo, de repente, de fazer o parcial e garantir o parcial é importante para cursos médios. Não estou dizendo curso médio na qualidade, estou dizendo curso médio na entrada dele. O curso médio na entrada dele, eu vou fazer farmácia na UFSC, que é um curso fantástico, curso excelente. Mas eu já tenho dois itens assinalados na questão, cara, eu relaxo nessa questão. Eu relaxo nessa questão, fica bem tranquilo. Agora, né, para quem quer uma medicina, não. Para quem quer uma medicina, todo item é um item. Então eu vou fazer primeiro uma revisãozinha aqui de genética, e depois eu entro parte ali mais da citologia. Galera, então discursiva também, antes que eu me esqueça, é importante a discursiva, eu acho que uma das palavras-chave é a organização. A organização de como vocês vão colocar, principalmente quando cai genética. Porque a gente, o rascunho, a gente não dá muita bola para o rascunho. Tá fazendo uma questão de genética, pega o rascunho ali da prova aí, tipo, vai fazer os cálculos, vai fazer ali né? Tá tudo bem tranquilo. É interessante que vocês tenham uma boa organização de como que vocês vão responder a questão da UF numa questão discutiva. Façam o. Vocês já viram livros que estão ensinando a fazer uma questão, tipo de química, de física? Isso tem muito no livro do ensino médio. O primeiro passo para eu responder essa questão foi esse. Eu achei, de repente, esse ponto aqui. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Pegando dentro da genética. Tá? Eu pego, de repente, faço uma coisa que eles adoram, questão de genealogia, né? Vamos supor, eu tenho aqui um casal, né? Esse casal,
O pai é A positivo, a mãe é B negativo. O pai, tiveram já o primeiro filho A negativo, segundo filho B positivo. Vamos supor assim, eles perguntam qual é a probabilidade de obterem uma terceira criança, um doador universal. Para ambos os fatores. Ou seja, o indivíduo O negativo. Mas eles não falaram que é o doador universal, que é o O negativo. Vocês não podem, digamos assim, pressupor que, né? Ah, ele sabe, claro que ele sabe que ele está fazendo a correção, ele sabe, né? Mas vocês não podem, digamos assim, pressupor isso. Isso vai ter que estar lá no final. O doador universal sendo considerado O negativo, né? Percentual de ter um indivíduo com essas características e tal, certo? E a gente vai fazer o cálculo. Lembrem-se que se eu pegar um A é isão a alguma coisa, que pode ser isão A, ou isão A, ou isão A izinho. Ah, em relação ao RH, é Rzão alguma coisa. Se ele é positivo, ele pode ser Rzão ou Rzinho, certo? A mãe é B, então ela é isão B alguma coisa, certo? E negativa ela é Rzinho. Certo, pessoal? Então, olha só. Aqui eu tenho algumas informações. Já tiveram um filho A, negativo. Já tiveram um filho B, positivo. Certo, pessoal? Sempre num problema de genética, eu tenho que encontrar o genótipo dos pais. A maior exatidão do genótipo dos pais possível. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter, por exemplo, se aqui eu tenho isão A e eu tenho um filho com isão a mãe não pode ter nenhum isão A. Concordo com isso? Ali pode ser o quê? Ou um isão B ou um izinho. De certeza, esse primeiro filho, então, recebeu o isão A do pai aqui. Concordo? Da mãe, ele pode ter recebido o quê? Pode ter recebido isão B? Não, porque se recebesse isão B, ele não seria A. Então, de certeza, a mãe tem que ter o quê? A mãe tem que ter um izinho para poder mandar esse izinho para cá e ela, sendo B, ter um filho com sangue do tipo A. Sacaram isso? O mesmo raciocínio eu uso aqui, ó. Ou seja, se teve uma filha isão B alguma coisa, o isão B com certeza ela recebeu de quem? Com certeza ela recebeu da mãe, certo? Do pai, poderia receber um isão A? Não. Do pai, de certeza, vai ter que ter o quê? Vai ter que ter um izinho para poder mandar o izinho para cá e um pai com sangue A poder ter uma filha com sangue do tipo B. O mais fácil é o negativo ou positivo. Porque se eles tiveram uma criança Rzinho, recebeu um Rzinho do pai, um Rzinho da mãe. Então, com certeza aqui já tem Rzinho, mas com certeza aqui também tem que ter o quê? Aqui tem que ter um Rzinho. É um erro muito comum no tentar fazer a questão, por exemplo, se fosse uma questão discursiva, meio que já pressupor isso. Vocês vão ver no espaço que eles vão dar para a questão, para responder. Normalmente, questões de genética têm um espaço grande para responder. Ah, é interessante que vocês descrevam da onde vocês chegaram nesse genótipo dos pais. De forma muito resumida, óbvio. Ou seja, descrever e dizer assim, ó, o genótipo do pai vai ser isão A, izinho, Rzão, Rzinho, por quê? Porque tem uma criança sangue do tipo B e tem uma criança Rzinho. E esse é o quê?
Esse é o motivo de vocês terem suposto, vocês não podem trabalhar a suposição na cabeça de vocês e não colocar essa suposição no papel ou ter aquela ideia de que assim, não, não, é óbvio que ele já sabe isso. Ah, vocês, se tiverem espaço, vocês têm que descrever de onde vocês tiraram essa informação. Certo, pessoal? Tranquilos? Isso é importante. Descrevam, coloquem lá. Não tirei do nada essa informação, não foi no chute que eu coloquei essa informação ali. Certo? E aí, lembrem-se que quando a gente tem uma questão de segunda lei, quando a gente tem genes complementares, quando a gente tem questão de genética que envolvam dois pares de genes, é um detalhe muito importante que a gente perceba que sistema ABO e sistema RH, eles estão em pares de genes de cromossomos diferentes. Isso é segunda lei. Segunda lei é segregação independente, ou seja, eu tenho, por exemplo, o pai, estou falando só do pai, por exemplo. Ele tem um gene isão A em um de seus cromossomos. No seu cromossomo homólogo, ele tem o quê? Ele tem o izinho. O outro par, o par de cromossomos que leva o fator RH, está em outro par de cromossomos, com segregação independente, que nós chamamos. Tem Rzão, Rzinho. Quando esse cara for produzir gametas, óbvio, vocês não vão fazer desenhozinho assim na prova, né? Eu tenho que perceber o quê? Que eu vou ter um par de cromossomos, ele se separa na formação dos gametas, e eu vou ter o quê? Esse genizão A vai poder estar junto de quem? Esse genizão A vai poder estar junto do Rzão, ou esse genizão A vai poder estar junto com o Rzinho. Esses são dois tipos de gametas. Ou o Izinho pode estar junto com o Rzão e o Izinho pode estar junto com o Rzinho. Esses são o quê? Os quatro tipos de gametas que esse indivíduo aqui pode formar. Sacaram isso, pessoal? É isso que a gente sempre tem que ver. Os gametas que são formados por cada indivíduo. Porque, galera, quando a gente for fazer um problema de segunda lei, é muito comum a gente fazer separado. Eu não vou colocar os quatro gametas de um, os dois gametas do outro na mesma grade. É muito comum vocês fazerem separado. Mas se vocês, por exemplo, tiverem genes, herança quantitativa, por exemplo, cor da pele, lembra? São dois pares de genes, só que eu tenho que agrupar os dois na mesma tabela, né? A cor do labrador, o periquito, né? Genes complementares, epistasia, que são exemplos de quê? De dois ou mais pares de genes, só que eles geram uma única característica, eles geram um único fenótipo. Então eu vou ser obrigado a fazer a grade junta para dar certo, para não cometer erro. Certo? Sistema BO e sistema RH são dois sistemas separados. Eu posso fazer a grade separada ou eu posso fazer a grade única. Ou seja, quando a mulher for formar os seus gametas, então tá lá. Quando a mulher for formar os seus gametas, ela também tem dois pares de cromossomos de segregação independente. Aliás, se eu pegar o meu cromossomo onde está o meu fator RH, sei lá, par número 9, eu posso dizer que esse mesmo gene está no cromossomo de todos vocês do mesmo par de cromossomos? Esse mesmo gene está no mesmo par de cromossomos? Hein, pessoal? Se eu pegar, então, o gene relativo ao fator ABO, está nesse cromossomo nessa posição. Nela, está nesse cromossomo nessa posição? Sim. Pessoal, todos nós temos os genes nas mesmas
posições. Eles não são iguais, mas eles estão... O que é o projeto Genoma, pessoal? É o mapeamento do quê? Da posição dos genes humanos. Nós temos já mapeado todos os genes humanos, nós sabemos exatamente toda a posição. Se cada um tivesse genes em posições diferentes, daria para fazer um mapeamento? Não. Eu só faço um mapeamento por quê? Porque todos os nossos genes estão em posições iguais. Quando eu fui formado, eu recebi um gene num cromossomo do meu pai e um gene da minha mãe. Esses genes estão nas mesmas posições em cromossomos homólogos? Sim. Certo, pessoal? Eles não são o quê? Eles não são iguais, mas eles estão no mesmo cromossomo, eles estão na mesma posição. Cuidado com isso. Certo? Galera, olha só. Quando essa mulher for formar gametas, então a mulher tem esses genes no mesmos pares de cromossomos, nas mesmas posições do que o marido dela? Sim. Certo, pessoal? Tranquilos? Quando ela for formar gametas, ela também vai formar 4 tipos de gametas diferentes? Não. E na genética, a gente sempre tem que se preocupar com o quê? Com os gametas diferentes, porque a gente está calculando probabilidades. Então, ela só vai formar o quê? Ela só vai formar 2 tipos de óvulos. Os óvulos que essa mulher vão formar, ah, vão ser isão B junto com quem? Isão B junto com o... Opa! Rzinho. E Izinho junto com o Rzinho. Galera, ela não vai formar 4 tipos de óvulos em relação a esses fatores. Aquela grade, eu sempre vejo o pessoal cometendo um grande erro, que é não entender o que é aquela grade. Aquela grade é uma organização disso. A grade que a gente faz é uma organização de dizer assim, cara, esse cara aqui produz 4 tipos de espermatozoides em relação a esses 2 fatores, em relação ao ABO e o RH. Então, eu vou pegar na grade e vou fazer o quê? 1, 2, 3, 4, e vou o quê? Cruzar 2 linhas, porque ela só forma o quê? 2 tipos de óvulos em relação a esses 2 fatores, não é? Ou seja, ela forma apenas 2 tipos de óvulos. Quais são os 4 espermatozoides do cara? É óbvio que vocês não vão fazer esse desenho aqui. Eu só estou fazendo esse desenho para relacionar com a questão de cromossomos. Vocês vão fazer o chuveirinho, né? Pode ser o isão A junto com o quê? Junto com o Rzão. Pode ser o isão A junto com o Rzinho. Certo? Então, 2 gametas desse cara. Isão A com Rzão. Isão A com Rzinho. O que mais? Izinho com Rzão. Izinho com Rzinho. Esses são o quê? Esses são os 4 tipos de espermatozoides que esse cara forma, considerando o fator ABO e fator RH. Sacaram isso? Preciso colocar 4 tipos de óvulos para a mulher? Não. Porque em relação a esses 2 fatores que estão sendo questionados, aqui não precisa. Por quê? Eu não vou fazer gameta com Rzinho, outro gameta também com Rzinho, chegar numa fração, sei lá, 2 para 16, para virar 1 para 8. Concordo? Eu não tenho por que trabalhar gametas iguais numa tabela. Porque depois eu vou chegar na fração e eu vou fazer o quê? Reduzir essa fração. Concordo? Então eu já trabalho com a tabela. Como assim? Ela pode ser isão B com Rzinho, Izinho com Rzinho. Certo, pessoal? Olha lá, ó. Se cruzar esses 2 aqui, vai dar o quê? Isão A, isão B, Rzão, Rzinho, e assim vai, né?
Ou seja, o doador universal seria quem? Seria o O negativo, certo? Eu não vou preencher a tabela toda para a gente ganhar tempo. Tem que ser rápido aqui. Mas o único que vai ser doador universal vai ser o quê? Esse cara aqui, certo? Então, a chance de esse casal ter um doador universal seria o quê? Seria 1 para 8. Essa seria a resposta. Galera, vai ter cheio de gente que se bobear vai fazer todo o rascunho, vai fazer certo, vai colocar lá 1 para 8. Tem gente que vai chegar e vai dizer primeiro o quê? Primeiro, como que eu cheguei no genótipo dos pais. Segundo, uma gradezinha. E terceiro, a resposta. Só que essa resposta final ali, vocês vão colocar o quê? Considerando, vírgula, que doador universal, vírgula, é indivíduo O negativo, a probabilidade de se obter uma é de 1 para 8. Se forem mais preciosos, como a UFSC gosta, 1 para 8. Eu sempre gosto de fazer a relação, né? 50% é o quê? 50% é 1/2. Se eu dividir os 50% 1/2, vai dar o quê? 25, então, é 1/4. Se eu dividir 25 por 2, dá quanto? 12,5 é 1/8. E assim vai. Ou seja, os cálculos de genética acontecem muito isso. A gente vai meio que dividindo. Se quiserem botar o percentual, o percentual vai ser de 12,5. A chance deles terem um doador universal. Certo, pessoal? Tranquilos? Diante disso daqui, eu queria mostrar daí uma outra coisa. Como eu falei para vocês, então, numa questão discursiva, se tiver espaço, porque às vezes já aconteceu de na UFSC, eles colocarem uma questão dessa e colocar, não dessa especificamente, mas uma questão que eles colocaram ali, 4 linhas para responder. Como é que vocês fariam isso de forma discursiva em 4 linhas? Sendo que todo o rascunho eu já desenvolvi. Mas isso em 4 linhas colocaria de forma discursiva. Considerando que o pai tem o genótipo Izão A, Izinho, Rzão, Rzinho, vírgula, pois tem uma criança B e uma criança, fator RH negativo, estou justificando o genótipo do pai. E a mãe tem o genótipo Izão B, Izinho, Rzinho, considerando que tem um filho do sangue do tipo A, certo? Do cruzamento entre esses dois indivíduos, a probabilidade de obter um indivíduo doador universal, que seria um O negativo, seria 1/8 ou 12,5%. Vocês responderam em poucas linhas, mas responderam de uma forma como o quê? Como desenvolvendo um raciocínio para chegar naquilo. Não é só botar 1/8, ponto. Sacaram isso, pessoal? Descrevam como que vocês chegaram nesse 1/8, se der para descrever. Se der para mostrar, melhor ainda. Normalmente, quando eles fazem questão de genética, eles dão o espaço suficiente para vocês mostrarem de onde que vocês chegaram nesse número, mas tem gente que é extremamente inteligente, mas é desorganizada. Tem gente que sabe responder, fazer exercício lá daqueles de física que ninguém da sala consegue. Mas só ele e Deus entendem como que ele chegou naquilo ali. E depois de um tempo, só Deus, porque também ele também não vai mais entender. Então, galera, tem que tomar bastante cuidado com isso, porque a questão é discursiva. Eles estão querendo avaliar outros fatores. Não estão querendo avaliar apenas a capacidade de vocês de responderem isso. Eles estão querendo avaliar também a capacidade de vocês de quê? De se organizar para demonstrar esse assunto. Certo, pessoal? Tranquilos? Na boa? Eu vou aproveitar para falar de um assunto que
O pessoal confunde muito com isso. E aparece muito, que é linkage. Ah, a questão do linkage já foi cobrada algumas vezes, já foi cobrado linkage, já foi cobrado genética de populações. São duas coisas que o pessoal confunde muito. E eu vou aproveitar para colocar isso aqui para vocês. Galera, olha só. Se eu tenho um indivíduo que seja, por exemplo, a mosquinha, exemplo clássico de linkage de Morgan é a mosquinha, né? A drosófila. Eles adoram trabalhar com a drosófila. Vamos dizer assim, que eu estou trabalhando com dois fenótipos, tipos de fenótipos diferentes. Então, aqui, a cor da mosca e eu tenho a forma da asa. A cor da mosca, ou ela é amarela, ou ela é preta. Em relação à asa, ou ela é uma asa normal, ou ela é uma asa vestigial. Ah, galera, seguinte. Se eu tenho aqui... detalhe importante, tá, pessoal? Cuidado com as palavras AUFs, que sempre valorizou muito a palavra fenótipo e genótipo. Sempre valorizaram muito nas questões dela, tanto que de vez em quando, inclusive, eles trocam fenótipo com genótipo, óbvio, trazendo a questão errada. Galera, cuidado, fenótipo é característica, visível, detectável, por exemplo, sistema BO não é visível, mas é detectável. Isso é fenótipo, certo, pessoal? Genótipo são os genes envolvidos na formação desse fenótipo. Cuidado que eles adoram isso daí, pessoal. Eles vivem perguntando questão de fenótipo e genótipo. E se cair numa questão discursiva, é bem importante que vocês demonstrem que vocês saibam essa diferença. Moscas com fenótipo preta e com asa normal. Isso é o quê? Isso é fenótipo. Certo, pessoal? Eles valorizam bastante isso, tá? Galera, olha só, a gente sabe que eles valorizam porque a gente vê a quantidade de vezes que eles colocam isso nas questões, né? Então, a gente sabe que eles valorizam essa informação. Galera, então o genótipo, se é dominante, ou é pesão-pesão, ou é pesão-pezinho, certo? E preta, pezinho-pezinho. Vezão-vezão, ou vezão-vezinho seria para asa normal, e vezinho seria para asa vestigial. O que é um cruzamento teste? Cruzamento teste é o seguinte: eu tenho lá no meu laboratório uma mosquinha preta de asa normal. Pessoal, eu sei o fenótipo dela, concordo com isso, porque o fenótipo é visível. Ela é preta com asa normal. Eu sei o genótipo dela olhando para ela? Não, por quê? Porque ela tem as características dominantes, então ela pode ser tanto homozigoto quanto heterozigoto. Diferente de quê? Diferente de uma mosquinha amarela com asa vestigial, essa eu sei tanto o fenótipo quanto o genótipo. Essa eu sei que ela é o quê? Eu sei que ela é pezinho, vezinho em relação ao genótipo. Então, qual o fenótipo dessa mosca? Qual o fenótipo dessa mosca? Amarela com asa vestigial. Vou colocar, o fenótipo dela é amarela com asa vestigial. E o genótipo é o quê? Pezinho, vezinho. Certo, pessoal? Tranquilos? Na boa? Essa daqui eu não sei. Quando a gente trabalha num laboratório de genética e não sabe aquilo ali, que a gente de repente não sabe, a gente faz um cruzamento teste, pessoal.
Cruzamento teste, o que que é? É eu cruzar uma dessa daqui que eu não sei o genótipo com uma que eu sei o genótipo. Por quê? Vamos pensar na prática, tá, pessoal? Vamos pensar na prática. Se essa aqui fosse pesão, pesão, vezão, vezão, concordam que a hora que eu cruzo a mosca, eu teria todas com a característica dominante? Concordam isso, pessoal? Se ela fosse pesão, pesão, vezão, vezão. Concordo que todos os descendentes seriam pesão, pezinho, vezão, tem umas características dominantes. Concordo com isso? E assim vai. Se eu tenho, por exemplo, se aqui for pesão, pezinho, vezão, todas teriam asa normal. Concordo que se fosse vezão, vezão aqui, todos os descendentes teriam asas normais, certo? E concordam que se eu tenho pesão, pezinho, vezão, vezinho, eu teria mais ou menos um quarto de cada característica, de cada fenótipo no resultado. Esse seria o normal se eu tivesse uma situação de quê? De segunda lei. Eu teria um quarto de cada fenótipo. Só que lá nos laboratórios de Morgan, quando eles fizeram isso, eu não vou ficar trabalhando com casas decimais aqui, tá? Mas vamos dizer assim, ó. Quando ele fez esse cruzamento, ele obteve, vamos dizer assim, os 4 fenótipos. Ele obteve moscas pretas com asas normais. Ele obteve moscas pretas com asas vestigiais. Ele obteve moscas amarelas com asas normais. E ele obteve amarelas com asas vestigiais. Só que se fosse uma segunda lei, o que aconteceria? Esses percentuais seriam praticamente iguais. Certo, pessoal? Tranquilos? Mas vamos dizer, para arredondar, que ele obteve apenas 10% dessa e 10% dessa. Ele obteve 40% dessa, 40% dessa. Primeiramente, ele foi lá e demitiu o estagiário. Ó, tu fez alguma coisa errada aqui, porque não pode dar esse percentual. E por que não poderia dar um percentual desse se eu tenho uma população de moscas enormes e eu refaço o experimento e obtenho um percentual muito semelhante? A sorte que Mendel não encontrou isso. Mendel não se deparou com essa situação nos estudos dele. Mendel, na verdade, trabalhou com as características separadamente e depois ele juntou as informações para uma segunda lei. Mendel, na verdade, não, ele não teve, digamos assim, o azar de trabalhar com características, digamos assim, juntas, pegando 2 genes ao mesmo tempo, com cromossomos, com o mesmo par de cromossomos, que aconteceu lá nos trabalhos de Mendel, senão ele não teria chegado numa segunda lei, não teria dado certo. Mas isso aqui já era século XX. Os caras já sabiam cromossomos, os caras já tinham uma série de conhecimentos e sabiam que em um mesmo par de cromossomos eu poderia ter o quê? 2 ou mais tipos de genes no mesmo cromossomo. Eles estariam ligados, na verdade, no cromossomo e existe o crossing over. Ou seja, na verdade, esses pares de genes não estão assim. Por isso que eu fiz esse desenho e quis dar essa continuidade, para mostrar a diferença. Numa segunda lei, eu tenho o quê? 2 pares de genes que estão em pares de cromossomos diferentes, de segregação independente, ou seja, o gene do ABO se segrega independentemente do gene em relação ao RH. Quando eu tenho linkage, o que eu tenho? Eu tenho esses 2 pares de genes, eles estão no mesmo par de cromossomos. Ou seja, eu tenho o pesão
e o Pzinho aqui. E eu tenho o Vzão e o Vzinho aqui. Certo? A outra mosca tem o quê? Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho. Ou seja, não existe uma segregação independente. Esses pares de genes estão no mesmo par de cromossomos. Eles estão em linkage, eles estão ligados no mesmo par de cromossomos. E daí vocês poderiam dizer, professor, mas espera aí, quando esse cara aqui for produzir os seus gametas, vamos supor que esse seja o machinho, se eu estou trabalhando com um par de cromossomos só, ele teria cromossomos com o Pzão e o Vzão, e com o Pzinho e o Vzinho apenas. Não é? Poderia dizer assim, não, mas esse cara só formaria esses dois tipos de gametas. Mas não, daí, cara, já era século XX, os caras já sabiam de meiose, já conheciam um pouco mais de divisão celular e conseguiram perceber, não, opa, mas pode haver uma coisa que é uma troca de pedaços de cromossomos que são homólogos, que isso ocorre lá na prófase 1 de uma meiose, lembra o processo chamado de crossing over, ou seja, a troca de pedaços de cromossomos. E o que vai acontecer? Eu vou ter cromossomos que tenham o Pzão junto com o Vzinho, porque pode haver um crossing over, pode haver uma troca de um pedaço, então eu vou ter um cromossomo que tenha o Pzão, só que a outra ponta trocou, junto com o Vzinho, eu vou ter cromossomos que tenham o quê? O Pzinho junto com o quê? Com o Vzão. Esses gametas aqui, ó, são gametas recombinantes. São gametas que surgiram só pelo quê? Só porque ocorreu o crossing over. Sacaram isso, pessoal? Tranquilos? Então eu vou ter o quê? Esse cara aqui não interessa. Eu estou mais preocupado com a tosse no microfone para quem está em casa do que com a tosse para ela, né? Sacanagem, né? Ah, mas galera, olha só. Então, aqui não interessa se houve crossing over ou não. Porque se houver crossing over ou não, todos os gametas vão ter o quê? O Pzinho e o Vzinho. Eles não vão fazer linkage com dois duplamente heterozigotos. Certo? Sempre um vai ser todo homozigoto. Tranquilos? Galera, ou seja, esse gameta aqui é um chamado gameta parental, esse é um gameta parental. O que quer dizer isso? São gametas com o crossing over. Esses dois são chamados de gametas recombinantes. Certo, pessoal? Ou seja, na verdade, ó, esse daqui, quando cruzado esse gameta com esse daqui, o indivíduo formado vai ser o quê? Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. Concordam com isso? Pzão daqui com o Pzinho de lá, Vzão daqui com o Vzinho de lá. Concordam com isso? É o gameta parental. Ah, esse cara aqui, ó, seria Pzinho, Zinho, Vzinho. Esse cara aqui é o cara cruzado desse gameta, que é um gameta recombinante, com quem? Com esse gameta aqui. Certo? Esse cara aqui, o quê? Opa. Pzinho, Pzinho, Vzão, Vzinho. E do cruzamento desse gameta aqui com esse vai dar o quê? Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho. Galera, por isso que daí Morgan encontrou esses percentuais tão diferentes. Galera, como é que eles fazem esse problema? Eles vão dar para vocês, por exemplo, uma taxa de recombinação.
Eles vão dizer assim, ó, a taxa de recombinação é de 20%. Porque a taxa de recombinação, se a taxa de recombinação é de 20%, significa o quê? Que 20% dos gametas são recombinados. Sofreram crossing over. Se 20% dos gametas sofreram, então, isso aqui vai ser a taxa de recombinação. Ou também, os caras começaram, daí virou moda lá no começo do século passado, esse tipo de pesquisa, e todo mundo começou a pesquisar essa mosquinha virou febre na época. Todo mundo começou a pesquisar que a taxa G tinham esses percentuais diferentes e começou a publicar as informações. Tem muito artigo sobre drosófila por causa disso. E daí todo mundo começou a publicar, e a gente começou a ver que o quê? Que quanto maior a distância entre os genes, mais ocorre crossing over, concordam com isso? Então eles criaram uma unidade de medida entre esses genes. Eles disseram assim, ó, cara, eu posso dizer que esses caras aqui, ó, tem uma distância entre esses genes é de 20 morganídeos ou de 20 centimorgans, que pode ser informação que eles vão dar também para vocês encontrarem. Por quê? Porque através de uma série de estudos eles conseguiram criar uma relação entre o quê? Entre distância entre genes e taxa de recombinação. Certo, pessoal? E aí criou-se essa terceira lei, essa chamada lei de Morgan. Certo, pessoal? Tranquilos? Galera, tem caído com bastante frequência. Tem caído com bastante frequência. Galera, olha só. Mudar aqui o lado. Outra coisa que tem caído e que a galera acaba confundindo muito é genética de populações. Então eles gostam bastante dessa parte. Lembre que quando a gente fala de equilíbrio de Hardy e Weinberg, equilíbrio de populações, trabalhar com aquele nosso exemplo clássico lá do besourinho, né? Vamos dizer assim, que eu tenho, para mudar um pouquinho aqui, que eu tenho numa determinada população besouros brancos, besouros roxos. Certa população. Certa população. Diria assim, ó. Essa população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, ou seja, o que significa? Que nenhum passarinho não tem fator de seleção natural. Né? O passarinho não está comendo mais o branco do que o roxo, porque isso poderia ter uma variação na população. Não pode estar havendo fluxo gênico. O que é fluxo gênico? Emigração e imigração, ou seja, não estão saindo besourinhos dessa população ou chegando besourinhos nessa população. A fêmea não escolhe mais o branquinho do que o roxinho na hora de reproduzir. Os cruzamentos são ao acaso, ou seja, é tudo como se fosse aquele que você estuda lá na física, motor ideal. Né? Cria-se uma situação ideal para depois a gente estudar situações reais, né? Situações que são na prática mesmo. Isso aqui é como se fosse uma situação ideal. Se fosse uma situação ideal, pessoal, essa população não sofreria alterações ao longo do tempo. Ou seja, essa população sempre permaneceria com o quê? Com os mesmos percentuais ao longo do tempo, ao longo das gerações. Isso chama-se equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, eu considero que essa população sempre tem percentuais iguais. Eu estou trabalhando com dois fenótipos. Ou ele, de repente, é branco, ou ele é violeta.
É? Ou ele é roxinho ali? Tranquilos? Tá bom? Galera, nos genótipos, vamos dizer que o branco é dominante. Então, eu vou chamar de azão, azão. O violeta é ou. Não, vou colocar embaixo aqui. Ou azão, azinho. E o violeta é azinho, azinho. Galera, como o Hardy e o Weinberg tinham matemática, matemática vai trabalhar com aquelas propriedades distributivas, trocar por P e Q, fazer toda aquela troca. Né? O biólogo é mais limitado, ficar querendo trocar uma letra por outra, para depois destrocar. Cara, vamos trabalhar sempre com a mesma letra. E se for uma questão discursiva, eles não vão se importar com isso. Se tu trabalhar sempre com a letra A e não substituir pela letra P e Q. Ah, eles vão querer ver a tua linha de raciocínio em relação a isso. Tá? Galera, olha só. Nessa população, eu tenho tanto indivíduos azão, azão, quanto indivíduos azão, azinho, quanto indivíduos azinho, azinho. Certo? O que vai acontecer? Existem, então, indivíduos azão, azão, indivíduos azão, azinho, indivíduos azinho, azinho, nessa população. Concordo que se eu pegar essa população, aí está 100% dos indivíduos. Não é a soma desses caras, mais esses caras, mais esses caras, vai dar 100% dessa população. Concordo com isso? Vamos dizer que eles dão a informação que nessa população 9% dos indivíduos são violeta. E 91% dos indivíduos, então, são brancos. E vamos supor que eles perguntam, qual é o percentual de indivíduos heterozigotos dessa população? Certo? Tranquilos? Então, a informação que eles deram. Se a população estiver em equilíbrio, eu tenho como calcular. Ah, como assim? Galera, se aqui eu tenho 2 vezes o gene azinho, os indivíduos azinho, azinho, eu posso dizer que é a mesma coisa que azinho ao quadrado, que o alelo azinho ao quadrado. O mesmo raciocínio para o gene. Eu posso dizer que é azão ao quadrado. E aí vem o primeiro grande erro dessa questão. A galera achar que os heterozigotos são o alelo azão vezes o alelo azinho. E não é bem assim. Lembra na propriedade distributiva lá o P e o Q? A gente faz aquele chuveirinho, né? O que vai acontecer? Não é azão vezes azinho aqui. É o quê? Grande erro que acontece aqui. É 2 vezes o azão vezes o azinho. Certo, pessoal? Esse é o primeiro grande erro. E se eu somar esses caras aqui, inclusive, eu tenho 100% da população. Qual é a única informação que eu tenho? A informação desse cara aqui, não é? Ou seja, eu digo que o quê? Que esses caras equivalem ao quê? A 9% da população. O que eu vou ter, então? Eu vou pegar essa informação e vou dizer que azinho ao quadrado é igual a 0,09. Cuidado, não é 0,9, né? 0,9 seria 90. E, galera, sempre vai ser raiz exata numa questão de genética de populações, tá? Eles sempre vão trabalhar aqui com 16%, né? Com 49%, Eles sempre vão trabalhar com raiz exata, porque, galera, o biólogo trabalhar com raiz quadrada de casa decimal já é um top pra gente como biólogo. Querer trabalhar ainda com raiz não exata, daí isso não acontece. Então sempre vai ser uma raizinha exata. Galera, olha só. O que eu vou ter aqui? Eu posso, então, calcular a frequência do alelo azinho sozinho, ele sozinho? Sim. Eu vou fazer o quê? O alelo
sozinho vai ser igual ao quê? Raiz quadrada de 0,09. O alelo azinho sozinho, a frequência dele sozinho, então vai ser o quê? Cálculos avançados de matemática, 0,03? 0,03? Não, 0,3. Até eu que sou biólogo, não estou cometendo esse erro, hein, pelo amor de Deus, pô. Ah. Galera, aí eu posso raciocinar o seguinte: quantos tipos de alelos, de genes existem aqui? Dois tipos de alelos, concordo com isso? Só existe o alelo azão ou só existe o alelo azinho? Se eu estiver contando os alelos, por exemplo, pegando essa população, aqui tem um azão, aqui tem mais um azão, ou seja, contando a frequência do alelo azão nessa população e contando a frequência de todos os alelos do tipo azinho dessa população. Se eu estiver trabalhando com a informação de frequência de alelos, eu posso dizer que todos os alelos azão mais todos os alelos azinho é igual a 100% dos alelos. Concordam com isso? Dos genes que existem nessa população. Galera, se eu já encontrei que esse aqui é o quê? Que esse aqui é 0,3. Então, o outro alelo tem uma frequência de quê? De 0,7. Concordam com isso, pessoal? Tranquilos? Agora, pega essa informação e joga aqui, ó. A frequência dos indivíduos heterozigotos vai ser o quê? 2 vezes 0,7 vezes 0,3. Aqui dá 0,21, certo? Vezes 2 dá 0,42. Certo, pessoal? Inclusive, tem duas formas de calcular o azão, né? Ou é o que sobra, ou seja, aqui tem 9 mais 42, o que falta aqui é 49. Concordo com isso? Então, aqui seria 0,49, que eu poderia calcular de duas formas. Ou é o que sobrou, que lembra da questão das abóboras, que eu fiz durante o ano, lembra que era uma questão bem difícil a gente calculava a primeira abóbora, que tinha um monte de genótipo envolvido, pelo que sobrava. Né? Não precisava calculá-la. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, galera, isso daqui é bem importante que vocês tenham essa noção. Só mais uma coisa, quando eles falarem de questões de genética que tiver genealogia, todas as questões da UFSC até hoje fizeram questões de genética, que eu vou resumir aqui, tá? Que tem um indivíduo que eu sei que é azinho, e eu tenho um indivíduo e eu não sei o que ele é. Isso sempre aparece na UFSC, pessoal. Quase todo ano aparece isso daqui na UFSC. Ah? Ou seja, esse cara aqui, ó, eu não sei se ele é o quê? Se ele é azão ou se ele é azinho. Certo, pessoal? Isso sempre aparece na UFSC. Galera, esse cara aqui, eu sei que ele veio de um pai e de uma mãe o quê? Os dois são azinho, concordo com isso? Porque se eles têm uma criança azinho, o pai e a mãe são dominantes, eles têm que ter azinho. Tranquilos? Galera, se eu pergunto aqui, ó, qual é a probabilidade de obter um azinho? Tranquilos? Na boa? Essa é a minha pergunta. Galera, a UFSC quase todo ano pergunta isso. Quase, assim, subentendido, hein? Em itens, não normalmente é uma questão inteira. Eu estou dizendo esse raciocínio que eu vou fazer aqui com vocês. Quase todo ano aparece. Tá? Galera,
Como que eu vou saber? Eu vou fazer o cruzamento para chegar nesse cara. A primeira informação que eu tenho que ter, o que que é? É qual é a chance de aqui ter o quê? Qual é a chance de ali ter um azinho? Concordo com isso? Para poder ter uma criançazinha. Primeiro cálculo que eu tenho que fazer, então, o que que é? É qual é a chance de naquele lugar ali ter um azinho. Na boa, eu sei quem são os pais dele? Sim, sei quem são os pais dele. Então, galera, eu vou fazer um cruzamento dos pais dele para calcular a probabilidade de ali ter um azinho. Os pais dele são o quê? Os dois são azão, azinho, concordam com isso? Então, poderia dizer que aqui vai dar o quê? Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. A grande maioria vai encontrar isso daqui e vai dizer o quê? Opa, aqui e aqui, né? E vai colocar 2/4. Tá certo isso, pessoal? Tá certo isso? Não, porque essa fração significa o quê? Por isso que é importante saber o significado das coisas. Essa fração significa o número de eventos desejados pelo número de eventos possíveis. É possível esse cara aqui, ó, ser azinho, azinho? Que eu sei que ele é normal, não é possível ele ser o quê? Não é possível ele ser azinho, azinho. Sacaram? Então, a chance desse cara aqui ser heterozigoto é de quê? É de 2 num total de 3. E não 2 num total de 4. Sacaram isso, pessoal? Tranquilos? Porque é o número de eventos o quê? Desejados. É o que eu desejo saber. Pelo número de eventos possíveis. Só é possível ele ser azão, azão, ele ser azão, azinho, porque eu sei o que ele é. Eu sei que ele é normal. Então eu não posso contar com a possibilidade dele ser azinho, azinho. Sacaram isso, pessoal? Isso sempre cai na UFSC, tá? Agora sim, se eu multiplicar, agora eu considero esse percentual aqui, esse daqui é fácil, né? Seria 50%, seria um meio, né? Considerando que ele seja azinho, azinho. Então eu vou fazer o quê? Esse um meio, considerando que ele seja azão, azinho com um azinho, azinho, eu vou ter que multiplicar pelo quê? Por 2/3, que é a chance de aqui ter um azinho. Certo, pessoal? Então aí a chance vai ser o quê? Corta aqui, né? 1/3. Essa é a chance de quê? Essa é a chance de nascer o indivíduo azinho, azinho. E não 1/4, como a grande maioria chegaria. Certo, pessoal? Esse raciocínio todo ano aparece na UFSC. Ah, tranquilos? Às vezes é em alguma alternativa ali pelo meio, às vezes é. Esse raciocínio sempre aparece na UFSC. Tranquilos, pessoal? O mesmo raciocínio em várias questões, em várias situações diferentes. Já apareceu isso com cromossomo sexual, já apareceu isso com um monte de tipos de questão. Certo até aqui, pessoal? Tranquilos? E para a gente terminar essa parte de genética, eu tenho cromossomo sexual. Lembra que cromossomo sexual, eles vão querer herança ligada ao sexo. O que é herança ligada ao sexo? É do cromossomo X. Hemofilia, daltonismo, distrofia muscular, né? Lembra daquele filme que eu mandei vocês verem lá, o Óleo de Lorenzo, né? Que fala de uma herança ligada ao sexo, né? Herança de cromossomo X na espécie humana. Herança de cromossomo sexual do tipo X. Que não tem esse gene no cromossomo Y, ou seja, região não homóloga do X. Lembrem-se que aqui eu posso ter uma nova simbologia. Vamos supor um pai afetado com hemofilia. Uma mãe, o que é essa simbologia aqui? Lembrem-se que ela porta o gene da hemofilia. Vamos ver os fenótipos, então. E genótipos. Só lembrando que aqui, pessoal, eles não vão
dar para vocês. Eles não vão dar para vocês. Os fenótipos e os genótipos. Na grande maioria das questões, eles não deram. Então, fenótipo. Ou vou trabalhar aqui com mulheres, homens. A mulher pode ser normal, fenótipo normal. Ela pode ter o fenótipo normal, mas ser portadora do gene. Cuidado que aqui eles gostam bastante. Ela é normal, tá, pessoal? Ela só é o quê? Portadora do gene. Ou ela é hemofílica. Certo? E homem? Homem não tem aqui, ó. O homem ou ele é normal, ou ele é hemofílico. Certo? Esse gene só está no cromossomo do tipo X. Ou seja, XHzão, mulher normal homozigota. XHzinho, mulher portadora do gene da hemofilia. E mulher hemofílica. Certo? Tranquilos? Homem normal, XHzão, Y. Homem hemofílico, XHzinho, Y. Quem é esse nosso casal aqui? Ele é XHzinho, Y. Ela é XHzão, XHzinho. Certo? Uma tabelinha facinho, só para a gente trabalhar aqui, né? Os gametas do homem e os gametas da mulher. Daí eu vou fazer um monte de pergunta. Os gametas do homem, metade dos gametas do homem levam o XHzinho, metade dos gametas do homem levam o Y. E da mulher, metade dos óvulos dessa mulher levam o XHzão, metade dos óvulos dessa mulher levam o XHzinho. Cruzando esse espermatozoide com esse óvulo, nasceria uma menina normal. Cruzando esse espermatozoide com esse óvulo, XHzinho, nasceria uma menina hemofílica. Cruzando esse espermatozoide com esse óvulo, seria XHzão, Y, teria um menino normal. Cruzando esse espermatozoide com esse óvulo, seria XHzinho, Y. Galera, se eu perguntasse qual é a probabilidade desse casal ter uma menina hemofílica? 25%. 25% é a chance de quê? De ser uma menina hemofílica. Certo, pessoal? Tranquilos? Na boa? Qual é a probabilidade de ter uma criança hemofílica? 50%. Tranquilos? Aparece lá no meio uma alternativa assim, ó. De certeza, este menino nasceu menino. Eles colocaram uma história de família lá. Certo? Esses dias eu falei de hemofilia numa outra turma. Terceirão e o menino autônico, na verdade. E ele fez a psicologia da família dele, com informações que ele tinha. Ele fez a genealogia da família. Assim, por um monte de informações que ele aí trouxe. Poxa, é muito massa. Vamos supor, eu dei uma historinha aqui. Galera, olha só. Vamos dizer que esse casal teve um menino. E esse menino é hemofílico. Certo? Nasceu lá o Pedrinho. Pedrinho, hemofílico. Tem problema da hemofilia. Aí aparece uma alternativa assim, ó. Pode-se afirmar que o Pedrinho recebeu esse gene da mãe. Pode-se afirmar que o Pedrinho recebeu esse gene da mãe. Certo ou errado essa alternativa? Certa. Professor, mas o pai também é hemofílico, então o pai também podia ter mandado. Não, 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 não. O Pedrinho recebeu o Y do pai. Se o Pedrinho recebeu um gene, ele recebeu de quem? Ele recebeu da mãe. Eles botam que o pai é hemofílico só para dar
em vocês pro cara sair. "Duh." Ah, óbvio que não, né? Se pai é hemofílico, a mãe nem hemofílica é. Certo, pessoal? Tranquilos? Cuidado, cuidado. Ah, outra informação importantíssima. Vamos supor, eles tiveram uma filha. Ah, eles tiveram uma filha. Ah, não, mas nesse caso aqui, se tiver uma filha, ou vai ser normal ou vai ser hemofílica. Ah, mas assim, sei lá, numa situação em que a filha poderia ser tanto normal quanto portadora. Não nessa daqui. Ah, galera, numa situação em que a menina. Não, vamos pensar uma situação diferente. Nasceu aqui a menina. Tá aqui, ó, nasceu, acabou de dar à luz, uma menina, que lindo. Tá aqui, tô segurando a menina aqui na mão, certo? Para ela. Qual é a chance dela ser hemofílica? Olhando aqui para ela, nasceu a menina, chamada de Valentina, né, que agora, né, da moda, né? Tá aqui, Valentina. Qual é a chance da Valentina ser hemofílica? 1,5. Ah, não, professor, é 1/4 a chance dela ser hemofílica. Mais uma vez falando, pessoal, se eu sei que ela é uma menina, eu já dei o nome de Valentina, tá aqui na minha mão, eu não posso contar com a possibilidade dela ser ser um menino. Tenham sempre isso em mente, pessoal. Tenham sempre isso em mente. A UFSC adora esse raciocínio. Adoram esse raciocínio. Certo, pessoal? Tranquilos? Na boa até aqui? Então, cuidado com esse raciocínio, que é um raciocínio que a UFSC gosta bastante. Ah, vou voltar para o lado de cá, tá, pessoal? Vamos lá, pessoal. Dentro da citologia, duas situações aqui, que eles gostam pra caramba. Ah, primeiro, adoram membrana. Adoro, UFSC adora membrana. Ah, quando a gente trabalha com a ideia de membrana, galera, cuidado. Membrana, dupla camada de fósforo, lipídios e proteínas, certo? Galera, difusão. Lembrem-se que se eu tiver uma molécula mais concentrada fora do que dentro, essa molécula tende, ela quer o quê? Ela quer entrar. Certo, pessoal? Se ela for muito pequena, por exemplo, um oxigênio, gás carbônico, oxigênio, há moléculas muito pequenas, gases, até a água pode passar pela parte lipídica, mas daí de forma muito lenta, né? Porque ela é muito polar. Galera, cuidado com uma coisa. Ou moléculas lipossolúveis. Vamos comparar duas moléculas aqui. Por exemplo, glicose. Sempre fiz essa comparação com vocês. Glicose e, sei lá, um hormônio com base em colesterol. Uma testosterona da vida. Certo? Galera, a glicose é menor do que a testosterona, certo? Tranquilos? A glicose passa por difusão simples, porque ela é menor do que a testosterona? Não. Glicose precisa de quê? De um carreador, chamado de glúten. A glicose, para ela entrar, ela precisa de um
Carreador, mesmo que ela esteja o quê? Mesmo que ela esteja mais concentrada fora do que dentro, porque glicose, lembra, está cheio de grupo OH. Se está cheio de grupo OH, ela é polar. Se ela é polar, ela não vai passar pela parte lipídica da membrana com esse tamanho. Sacaram isso, pessoal? Tranquilos? Agora, colesterol é que foi a molécula base utilizada para fabricar testosterona. Então, colesterol, testosterona, é muito lipossolúvel. É maior do que essa, não é? Mas ela é maior do que essa, mas ela pode entrar o quê? Se eu pegar aqui a testosterona, ela mesmo sendo maior pode passar pela parte lipídica da membrana. Daí não é pelo tamanho, é pelo quê? Pela solubilidade dela. Sacaram isso, pessoal? Tranquilos? O detalhe interessante da difusão facilitada, que é a difusão feita por carreadores, por canais. O detalhe interessante dela é que eu posso colocar esse canal, esse carreador na membrana ou tirá-lo da membrana. Que é o que, por exemplo, hormônios fazem, como, por exemplo, a insulina, que eles adoram perguntar também. A insulina, na verdade, o que é diabetes tipo 1 mesmo? O diabetes mellitus tipo 1 é uma célula, é uma resposta autoimune que nós temos, que nós destruímos as células beta do pâncreas e ficamos com uma deficiência na produção de insulina. E diabetes tipo 2, o que é? A grande doença do século. Por isso está sendo muito cobrado em tudo quanto é vestibular, que é o quê? A pessoa descuidou. Tem fatores genéticos envolvidos? Tem fatores genéticos envolvidos. No entanto, o fator ambiental ele tem muito impacto. O cara comeu doce a vida toda, o cara só no joguinho do videogame, só no... Ele vai o quê? Ele vai criar resistência à insulina. Ele produzir tanta insulina ao longo da vida que ele cria uma resistência à insulina. Isso é diabetes tipo 2. Ele daí vai ter dificuldade de colocar essa glúten na membrana. Claro, ele tem a insulina, mas ele tem dificuldade de botar a glúten na membrana. Se ele tem dificuldade de botar a glúten na membrana, ele não consegue ficar botando a glicose para dentro da célula. Sacaram isso, pessoal? Não consegue ficar fazendo difusão facilitada da glicose de forma eficiente. Na boa até aqui? Tranquilos? Galera, e se eu pegar, por exemplo, sódio? Sódio tem carga. Se tem carga, não consegue passar pela parte lipídica da membrana. É um íon, é muito forte aquela carga elétrica ali. Então ela tem que ter um canal de sódio, por exemplo. O detalhe desse canal é interessante que neurônio funciona por causa disso, porque esses canais têm a grande capacidade de abrir ou fechar. Então, mesmo que o sódio esteja querendo entrar no teu neurônio, ele só vai entrar se o quê? Se eu abrir o canal. A hora que eu dou o estímulo para o neurônio, eu abro o canal, o sódio vai entrar com tudo. Certo, pessoal? Tranquilos? Para esse sódio sair, eu vou ter que gastar energia, eu vou ter que gastar ATP. Certo, pessoal? Por isso uma TPase, cuidado com esse nome. Hoje em dia a gente não está mais chamando tanto de bomba, a gente está chamando de ATPase. Por quê? Porque é uma estrutura de membrana que consome ATP para jogar esse sódio para fora e o potássio para dentro. A gente chama essa daqui, chama mais muito de bomba. A gente chama de sódio, potássio, ATPase. Que é que vocês conheciam muito como bomba de sódio e potássio. Certo, pessoal? Eles gostam bastante dessa questão de membrana. Outra coisa que eles gostam bastante da célula é a questão da respiração. Rapidinho aqui. Galera, eu vou pegar a glicose C6, H12, O6 e vou quebrar essa glicose. Lembra que ela vai entrar com difusão facilitada, já aproveitando aqui, né? Ela vai ser quebrada. Quando essa molécula for quebrada, os carbonos e os oxigênios vão ser liberados, principalmente lá no ciclo de Krebs, na segunda fase, que é quando eu termino de quebrar a molécula de glicose. Então, os carbonos e os oxigênios vão ser liberados na forma de quê? De CO2.
Certo, pessoal? E esse monte de hidrogênio, o que vai ser feito com eles? Esse monte de hidrogênio, o que vai ser feito com eles? Lembra que tem uma molécula chamada de NAD, FAD? São moléculas que vão transportar esse monte de hidrogênio aqui. O que esse NAD e esse FAD que vai pegar esses hidrogênios aqui, ó, vai virar NADH? O que esse NAD pegando hidrogênio, o que ele vai fazer com esse hidrogênio agora? Ele vai juntar com o oxigênio e vai formar quem? Vai formar água. Pode até formar H2O2, né? Um peróxido de hidrogênio, pode dar errado essa reação, mas daí depois a gente tem peroxissomos, né? Para ajeitar esse peróxido de hidrogênio. Ah. Galera, agora, lembra que a primeira fase desse processo é glicólise. Eu posso quebrar um pouco dessa glicose para produzir o que é o principal, para produzir o ATP. Certo? Só que eu posso quebrar essa molécula aqui e não quebrar ela inteira. E quebrar, produzir piruvato ou ácido pirúvico. Produzir um pouquinho de ATP. Ah, mas não tenho tanta mitocôndria. Né? Se eu não tenho tanta mitocôndria, se eu não tenho tanto oxigênio. Eu pego esse piruvato agora e eu vou ter um problema. Qual vai ser o problema de eu ficar fazendo muita glicólise e pouca parte aeróbica? Qual que é o problema disso? O problema disso é que eu tenho NAD sendo usado para pegar hidrogênio e ele não está chegando até o final para esse hidrogênio virar água. Esse é o problema. Então eu começo a encher os NAD de hidrogênio e não tenho para onde deixar esse hidrogênio. É por isso que o NAD devolve esse hidrogênio para a molécula orgânica. Quando o NAD devolve esse hidrogênio para a molécula orgânica, para o piruvato, ele vira ácido lático nas nossas células. Certo, pessoal? É a forma que a célula tem de quê? De dizer assim, eu peguei esses hidrogênio aqui e não estou conseguindo chegar até o final porque tu não tem muito oxigênio. Então eu vou devolver esses hidrogênio para a molécula orgânica, forma o ácido pirúvico, que também, galera, lembrem-se que esse aqui tem... Desculpem, pessoal. Lembrem que essa molécula tem 6 carbonos, esse piruvato são 2 piruvatos. Então, cálculos avançados de matemática, se eu quebrei uma de 6 em 2, são 2 moléculas de 3 carbonos, certo? Tranquilos? Aqui também não existe eliminação de CO2. Então, aqui tem 3 carbonos e aqui tem 3 carbonos. A diferença é que aqui tem mais hidrogênio, o ácido lático. Certo? Que ele pegou de novo os hidrogênios de volta. Tomem cuidado, isso é fermentação lática. Ocorre no nosso músculo, ocorre com os lactobacilos. São os exemplos. Ah? Agora tomem cuidado que muitos seres vivos fazem uma outra transformação desse piruvato. Transformam em etanol. Lembra a fermentação alcoólica. Só que etanol mete et. Et tem 2 carbonos. Se tem 2 carbonos, um carbono foi para Nárnia? Não. Se a fermentação for uma fermentação alcoólica, o etanol ele tem 2 carbonos. O outro carbono é liberado na forma de CO2. Cuidado com isso. Então, galera, a fermentação alcoólica tem liberação de CO2. Tanto que o fermento Freshman lá do pão é um fermento biológico. Por que ele faz a massa crescer? Por causa dessa liberação de CO2. Isso faz a massa crescer. Certo? Se fosse fermentação lática, vai fazer a massa crescer? Não, porque fermentação lática não tem liberação de CO2. Certo, pessoal? Só fermentação alcoólica. Cuidado com essa questão. Tranquilos até aqui, pessoal? Tá bom? Então, semana que vem a gente dá continuidade, fala um pouquinho de fisiologia e um pouquinho de histologia. Me demorei um pouquinho.